Fala aí, galera! Hoje a gente vai fazer o estudo aí, um experimento aí, das lâminas bimetálicas. Lâmina bimetálica, como o próprio nome já diz, composta de dois metais diferentes, com coeficiente de dilatações diferentes. Vai acontecer, no caso, uma curvatura no momento que tiver um aquecimento ou elas estiverem sendo resfriadas. Para a gente fazer o nosso estudo hoje aqui, não vai ser composto de dois metais diferentes, mas vai ser composto, por exemplo, de papel alumínio e do outro lado, nosso material aqui, do papel alumínio e papel normal do outro lado, tá? Quando a gente fizer, por exemplo, o aquecimento desse material aqui, a gente pega com mesmas dimensões, pega com, no caso aí, mesmas variações de temperatura, sujeito também variação de temperatura, a gente está, primeiro, isolando isso aqui com um pregadorzinho, para a gente não correr o risco de se queimar. Se você for tentar fazer isso em casa, também toma cuidado, porque pede ajuda de um responsável para evitar que você possa se queimar. A gente vai fazer o seguinte, ó, aproximar uma chama desse material aqui e ver o que acontece. Inicialmente, analisando, a gente pode pensar que é o seguinte, o metal, ele tem, no caso aí, um coeficiente de dilatação maior do que o papel, certo? E aí ele vai ter uma tendência maior a se dilatar do que o papel. O que aconteceria então, por exemplo, vou primeiro botar o metal virado para baixo, para eu poder aquecer. Então, ó, metal, beleza? Virado para baixo, e a gente vai fazer esse aquecimento e vamos ver o que acontece com esse material. Ó, aqueci. Repara que no momento que tem esse aquecimento, o metal ele está ficando na parte externa, ele curvou, né? Porque um dilatou mais do que o outro, um material dilatou mais que o outro, e a gente repara que o metal está pela parte externa da curva, justamente porque ele tem essa tendência a se dilatar mais do que o papel, certo? Agora vamos fazer o mesmo experimento, com o mesmo papelzinho, tá? E só que em vez de botar o metal para o lado de baixo, eu vou botar o papel para o lado de baixo e a gente vai analisar o que acontece. Repara que no primeiro ele curvou para cima, certo? O metal ficou pelo lado de fora, mas ele curvou para cima. No momento que eu botar o papel virado para baixo, ó, papelzinho virado para baixo, vamos ver o que acontece. Será que vai virar para cima? Será que vai virar para baixo? Ó, aquecendo. Repara que ele curvou para baixo agora, mas o metal, né, o alumínio aí, ele continuou estando por fora da curva. Certo? Ele curvou para baixo, mas o alumínio continuou por fora da curva. Isso porque o alumínio tem uma maior tendência a se dilatar também, como a gente tinha visto antes. Aliás, como a gente tinha visto antes, uma maior tendência a se dilatar. Consequentemente, fica por fora da curva. E aí, no caso, se a gente estivesse resfriando, por exemplo, ele teria uma maior tendência a se contrair. Já que teria uma maior tendência a se contrair, o metal, por exemplo, o alumínio, ficaria por dentro da curva, porque ele diminuiria mais o comprimento dele do que o papel. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Valeu!